que sim, hein? Muito boa noite, prezado telespectador. Nós estamos de volta já, 9 de novembro de 2023. E hoje, na 89ª edição do nosso programa Ponto a Ponto, na sua terceira temporada, eu tenho a honra e o prazer de receber Karina Anzolin Casagrande, formada em História pela Universidade de Passo Fundo e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, bancária e advogada, e vem nos brindar aí diretamente da cidade de Nova Bassano. Lindo Bolsoni, advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Nova Prata, e ex-presidente do Hospital São João Batista. E Vinícius Reinelli, advogado, pós-graduado e empresário. Muito boa noite, senhora e senhores. Sejam muito bem-vindos à nossa bancada dessa quinta-feira. Boa noite. Boa noite. E para falar dos assuntos dessa semana, uma pauta miscigenada, já que a palavra está na moda. No primeiro bloco, vamos falar sobre a xenofobia, os casos envolvendo brasileiros em Portugal, que tem sofrido aí uma crescente nos últimos meses. No segundo bloco, vamos falar sobre metas e equilíbrio fiscal, o atual desafio do governo, que tem que manter as contas em dia. E no terceiro bloco, uma ida até a cidade de Buenos Aires para saber como estão os preparativos para o segundo turno da eleição e as acusações de interferência de brasileiros na eleição portenha. E nesse primeiro bloco, o fato que eu vou destacar para vocês é noticiado aí na última terça-feira, quando se constatou, nós temos uma crescente onda de imigração de brasileiros que vão morar em Portugal, seja a trabalho, seja a lazer, seja a aposentadoria. E isso virou assunto, porque uma brasileira que morou em Bragança Paulista foi vítima de xenofobia no aeroporto da cidade do Porto. Inclusive, a portuguesa aí dirigiu palavras de baixo calão e em tom aí racial muito assintoso, por assim dizer. E a pergunta para os nossos colegas de bancada, eu faço aquela famosa poesia de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Parece que a vida dos brasileiros em Portugal também não é toda aquela estampa que se parece nos mais diversos canais, principalmente para quem vive no Instagram, que pinta a vida como cor-de-rosa na Europa. Atos de hostilidade e de xenofobia, que é o conceito dado às manifestações de aversão ou hostilidade ou ódio de pessoas de nacionalidade distinta, são praticados por portugueses, e esses vídeos e essas ocorrências têm se acentuado nesse ano contra brasileiros. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, Dr. Lindo Bolsoni? Pensa em morar em Portugal? É um país bacana. Porque... Levar seus dividendos para além-mar, viver de renda em terras portuguesas? Vamos buscar de volta o que eles tiraram da gente, né? Faz sentido. Então, antes de falar especificamente do assunto, a gente sempre tem que ter o cuidado, porque onde tem um brasileiro tem um fiasco, Onde vai um brasileiro tem que ter sempre uma cautela, tanto que em Londres, uma época... Essa eu não conhecia, mas... Sim, onde tem um brasileiro tem um fiasco. O brasileiro é expansivo, ele acha que aqui tudo, que onde que ele vai, ele tem que trazer toda essa liberdade, libertinagem que tem aqui, expansivo, ele é permissivista. Tanto que em Londres, uma época, no metrô, a polícia de Londres distribuía o folheto para o pessoal, os homens, se cuidarem, porque as mulheres eram muito exuberantes. As mulheres eram muito provocativas, as mulheres brasileiras. Então, teve essa orientação para que os homens se cuidassem, em função até do verão e as blusas que elas usavam. Então, a gente tem que ver aí, tem que ter com cautela. Xenofobia tem quase todos os países, Isso não é uns mais, outros menos, E o que a gente está vendo dessa brasileira aí, a gente só vê o contraponto, só o que a portuguesa disse dela. Não se sabe o que é que ela provocou, não se sabe, então, efetivamente, qual que foi a narrativa. Então, assim, a xenofobia, ela é, na verdade, um temor, um medo de pessoas incomuns, as pessoas que não são do meio, não são do país, Então, tem bastante na Europa em virtude do excesso de turismo, Eu falei com uma pessoa que foi para a Itália e ela disse que o italiano está cansado
do turismo, porque eles não têm mais sossego, eles perderam os espaços deles, as praças, né, os parques, da quantidade de turismo. Claro que eles precisam do turismo para fator econômico, mas eles estão bastante cansados porque eles perderam, eles não têm mais sossego, né, de tanta quantidade de gente. E isso não deixa de ser uma xenofobia, né, que é a aversão, o medo, o temor de pessoas incomuns de outros países. Então você veja que, por exemplo, o brasileiro, o Costinha foi o humorista que mais fez piadas de português. Ele sempre tirava o português como ingênuo e o brasileiro como malandro, né? Então, na verdade, vamos assim, não deixava de ser uma xenofobia brasileira, né? A moda brasileira, né? De esculachar os outros povos como se os outros fossem menos, né? Menos do que a gente aqui, que é um povo brasileiro médio, 60% da população é médio, mediano, medíocre, né? Nós somos um povo ignorante, violento, né? Um povo que tem vítima de um ensino de 7ª categoria, de 5ª já passou faz muito tempo, né? De uma música que apodrece os ouvidos da gente, né? Anitta, Pablo Vittar, a MP Bosta, que nós tivemos muitos anos ouvindo, né? Então, na verdade, o brasileiro, coitado, é uma vítima. Então, onde está um brasileiro, tem que estar sempre atento que alguma coisa vai acontecer. Então, eu não vou comprar a briga da brasileira. Se ela efetivamente não fez nada, minhas como é que se chama? Meu respeito, né? As minhas considerações, mas se ela fez, então foi o contraponto, que eu acho que também as pessoas não vão agredir por nada, né? Teve alguém me contou de que o brasileiro pegou o táxi em Portugal e disse assim para o taxista, o senhor sabe como é que nós chamamos os bombeiros no Brasil? E ele disse, não, como é que vocês fazem? Não, pelo telefone. Então provavelmente essa pessoa deve ter tido algum trote, alguma coisa, um fiasco de um brasileiro, e aí então ela deve ter teve o contraponto. Acho que é por aí. Mas a xenofobia não é bacana, não é uma coisa que a gente tem que louvar. Eu me lembro daquela situação dos brasileiros na Copa da Rússia, 2018, que abraçaram a Rússia, abraçaram uma russa, eles estavam uns 10, 12, começaram a fazer um cântico que ela não conseguia entender o que era, e eu também não posso falar agora esse horário no ar, né? Certo. Eles queriam que ela repetisse, né? E aí ela repetiu porque ela não sabia o que eles estavam falando. Isso gerou um incidente bem gravoso, inclusive eles foram demitidos e toda uma situação que se seguiu. Karina, o que tu acha disso e o que tu escuta de quem vai morar para Portugal? É tudo aquilo mesmo que o pessoal fala? Bom, isso que o Dr. Lindo falou é um ponto muito importante de a gente observar, né? A mídia traz muitos recortes, né? A gente vive uma época de que nada é integral. O que passa é o que quer ser passado. Então a gente está vendo uma parte da história e não é possível ver o que aconteceu antes ou o que gerou aquela revolta, porque a mulher estava muito brava, né? Tava muito brava. Não pode ter sido por nada, né? E aí ela expressou naquele momento o que ela tinha no coração, assim, demais, o que ela pensava de fato, né? No dito popular, ela tava pistola, né? Que ela era uma portuguesa, como ela disse, porque eu sou uma portuguesa de raça, né? Alguma coisa Eu sou uma portuguesa de raça, você é uma brasileira, vá para a sua terra. Estão invadindo Portugal, essa raça de... e palavras que não dá nem para falar, né? Então, é triste a gente pensar, ver o que, no sentido de quando isso ocorre, simplesmente pelo fato, não um caso que a gente, nesse caso, como a gente está comentando, a gente não sabe o que aconteceu e aparentemente aconteceu alguma coisa, né? Mas existem casos simplesmente que, pelo fato simplesmente de ser um estrangeiro ou alguma coisa nesse tipo, tem muita resistência, né? E a gente vê, então, claro, nós estamos falando de uma realidade da Europa que tem que ter recebido muitas pessoas para fazer a vida mesmo, né? E não só como turistas, mas para trabalhar e tudo mais. Mas nós aqui também enfrentamos a imigração de muitos povos, né? E a gente presencia isso das pessoas daqui para outras culturas, porque é natural que exista uma diferença
entre as culturas e entre o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, como o Dr. Lindon disse, a forma, né, de ser do brasileiro talvez em algum outro lugar cause estranheza e é preciso ter uma compreensão. O que parece que muitas vezes a gente quer fazer valer a nossa vontade, né? Vocês vão ter que me engolir, né? E não é assim que as coisas funcionam. Porque a gente vê que aqui a gente também não faz dessa forma. Nós recebemos muitos e muitos imigrantes, aqui agora, mais recentemente, os venezuelanos, antes os senegaleses, o pessoal ali de Nova Araçá tinha na empresa muitos, Bangladesh, Índia, e sempre nós também, né, com uma pequena estranheza com relação à cultura, com relação até a própria questão de estão vindo tirar os empregos, toda essa questão, né? Então isso tem uma naturalidade. Claro que sempre com o cuidado de que isso não ultrapasse a questão de, às vezes, tu considerar até que a pessoa não é um humano, né? Então, às vezes, aí ultrapassa o compreensível. Mas eu acredito que tem muito disso pela diferença de cultura mesmo, né? Isso vai sempre existir. Muito obrigado, Karina. Dr. Vini Reinelli, como é que tu enxerga esse fato e o que tu escuta acerca desse tipo de situação? Olha, Tiago, colegas e demais pessoas que nos acompanham, é errado, né? Essa questão de xenofobia, uma espécie de discriminação, uma coisa que está errado. Não pode normalizar isso, em que pese o Dr. Lino tenha total razão que onde o brasileiro vai, ele apronta alguma, né? Isso não tenha dúvida. O brasileiro é o campeão de fiasco, de aprontar as coisas. E talvez, diante do elevado número de pessoas, de brasileiros que estão residindo em Portugal, alguns dos naturais de lá, talvez se sintam incomodados, né? Agora não dá para admitir a xenofobia, isso daí a gente repudia, né? Desprezar uma pessoa por causa da nacionalidade dela, isso não é muito aceitável aqui, especialmente por nós brasileiros, que somos uma sociedade que se constituiu a partir da imigração de várias etnias, né? Então, para a gente aqui não existe muito esse problema de xenofobia, mas é muito comum em países europeus que hoje em dia ainda se vê invadidos por essas crises migratórias ali, guerra na Síria e coisa que... Isso aí, muita gente eles entram nos botes, atravessam o mar Mediterrâneo e vão chegando aos milhares dentro da sociedade europeia lá e não concordo com a xenofobia, mas dá para entender, né? Que muitas vezes, por que isso acontece? Porque, infelizmente, o mundo tem muitas guerras acontecendo, a guerra na Síria, houve um deslocamento populacional, centenas de milhares de pessoas querendo fugir da guerra e acabam indo para a Europa, atravessando o mar. E isso gera problema para todo mundo, né? Infelizmente, acaba acontecendo de haver esse tipo de manifestação aí do pessoal que está tendo seu país invadido por essas pessoas. Não concordamos, mas enfim... É do ser humano, né? É compreensível. E isso tem muito também até pela questão da formação do mundo, né? Como né? Existe uma... Se nós olharmos a Europa, ela foi, né? A gente chama... Ali se desenvolveu muita coisa. Então, eles têm um espírito de serem, digamos assim, de olharem para o restante do mundo e verem nas outras nações um povo mais primitivo.
Então existe uma coisa que é cultural e que vem de gerações, que é aquela coisa que tu vive, tu ouviu e que tu tem essa sensação, e isso se passa às vezes até no inconsciente. É uma coisa que não é nem dita, mas vem na própria, né, naquela coisa inconsciente do cultural, a consciência cultural. Porque, imagina, eles nos descobriram, né? Então, imagina o que isso no inconsciente gera para a população. Isso a gente vai entrar na história, vai ficar discutindo. Foi assim, não foi assim. Mas no inconsciente cultural da população, isso traz uma superioridade. Se não fossem eles, nós não existiríamos, né? Então, tem toda essa questão. Mas claro que são coisas que neste mundo, né, no século em que a gente vive, é difícil de aceitar, né? É o neocolonialismo, né? O país mais plural que tem é o norte-americano, né? Os Estados Unidos. Lá tem todos os países, né? Todas as etnias, né? E não é um país xenófobo, muito pelo contrário. É um país aí que recebe todos os imigrantes, né? Exceto aqueles ilegais, né? Mas ele tem eu acho que todas as etnias do planeta estão aí, todas as raças, né, estão aí nos Estados Unidos. Também o mundo está representado nos Estados Unidos. É um país que não é xenófobo. Muito bem, entre essas e outras, a gente vai discutindo essas situações da contemporaneidade. No próximo bloco, nós vamos falar sobre meta fiscal. Eu quero mandar um abraço para Maria Luísa Assad Mafuz, que está em Brasília, no Distrito Federal, mandando a sua saudação nessa noite. Com o oferecimento de Postal Engenharia, Viver Móveis, Gobi Lupo Escala, Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus e Sicredi. No próximo bloco, os desafios do governo para manter o teto de gastos, e a gente fala sobre isso nos reflexos da economia aqui no Ponto a Ponto. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Investir para crescer. Poupe e concorra a muitos prêmios. Sicredi, Biraiaras, RSMG. 40 anos e quem ganha é você. Vem pro Sicredi, tá esperando o quê? Vem pro Sicredi, vem investir pra crescer. Investir para crescer é Sicredi. Participe! Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tá na Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Gobi Lupo Escala, loja exclusiva de produtos Lupo e Escala em Nova Prata, 3242-4323. E voltamos ao vivo para você nesse momento em que no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Grêmio empata com o Botafogo em 3-3, o jogo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, para quem está na parte de cima da tabela, por óbvio. E nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre o equilíbrio fiscal e o déficit nas contas públicas. Porque na última terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai garantir o equilíbrio fiscal. A fala ocorreu no Brasil Investment Forum de 2023, em Brasília, onde ele disse, abre aspas, nós vamos garantir a estabilidade política, vamos garantir a estabilidade social, vamos garantir a estabilidade jurídica e vamos garantir o equilíbrio fiscal.
e nós queremos garantir a possibilidade de vocês colocarem a inteligência empresarial de vocês. Fecha aspas. O evento foi promovido pelo governo federal com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A pergunta para a nossa bancada é: a fala do presidente Lula é um aceno positivo ao mercado e ao setor produtivo? Na sua opinião, o que as massas que produzem no Brasil podem esperar para o ano de 2024? Karina, o que o pessoal comenta lá no banco que tu pode dizer para nós? Bom, as falas são bonitas, né? Se fala fosse ação, nós estava garantido, né? Até porque o brasileiro fala bem, né? Não, essas garantias, elas com certeza, se elas fossem garantidas, elas motivariam os investidores, né? Mas a gente já falou em várias oportunidades que o Estado não trabalha, né? O Estado não tem poupança, então o que ele gasta vem de algum lugar. E como a gente consegue resolver o equilíbrio? Como a gente consegue equilibrar? O Estado é muito parecido com uma família, com uma casa. Só que o sistema, se numa casa a gente gasta antes de ganhar, se tu souber quanto que tu vai ganhar é uma coisa, mas se tu não sabe quanto que tu vai ganhar, tu pode ter um problema. E o Estado é assim. A meta fiscal, ela é baseada no que possivelmente vai ser arrecadado. E aí, se der uma zebra na metade do caminho aí, que arrecadar menos ou que acontecer algum problema, não vai fechar a conta. Então, a solução é gastar menos, que parece que não é o que o governo pensa, ou aumentar os impostos. É a única... Que parece que é o que o governo pensa. É a única solução, porque é dali que vai vir o dinheiro. Não tem outras formas de vir o dinheiro. Ou fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro que pode implicar no aumento da inflação. Né? Então, é complicado, é uma questão que tem que ser demonstrada com atos. Né? Eu acho que pelas falas, porque até é desconexo o que ele fala com o que o ministro da Economia fala. Né? Essa fala dele ali até vem... O ministro da Economia que abandonou a entrevista semana passada. Se isso acontecesse no governo passado, o Estadão, a Folha, todo mundo ia dizer, meu Deus, a crise, né? Paulo Guedes... crucificado, morto e sepultado. E aí o Haddad falou uma coisa e o Lula veio e falou outra com relação ao teto, né, de gastos. Então, é isso, né? Existe uma previsão do que vai ser arrecadado e o teto de gastos é isso, vai se gastar o que vai se produzir. Então, se não entrar esse dinheiro, se não, nós temos um problema, né? Nós temos um déficit que, de alguma forma, vai ter que ser sanado. Não tem poupança e o Estado não trabalha. Então, a gente já sabe quem vai pagar a conta, né? E é por isso que é tão importante a questão da administração dos recursos. Né? A gente se fala, e até se for dar uma olhada nessa fala, nesse momento em que o Lula fala, ele dá uma beliscadinha na questão de um Estado amplo, né, das estatais, enfim, porque ele disse que isso não quer dizer que o Estado tem que ser menor, né, que as empresas estatais, ou enfim, elas podem competir em igualdade com as empresas privadas. Então, a visão, né, desse governo é um Estado grande e isso custa, né? Então, acho que é muito daí que vem esse problema de cumprir o teto, né? Uma questão que eu acho que eu me pergunto se as pessoas ainda não perceberam, mas o Estado brasileiro, ele é grande, ele é massivo, ele é arrecadador, e quando você tem um governo como nós temos um governo agora,
esse Estado vai se tornar maior ainda. Nós tivemos ontem uma aprovação de uma reforma tributária que está longe de ser um consenso, e quem estiver esperando um equilíbrio fiscal ou uma situação positiva para o seu caixa pode ir tirando o cavalo da chuva. Exatamente, é para arrecadar um tanto a mais para manter toda essa máquina funcionando, que apesar de ter muito trabalho empenhado, a produção dela acaba sendo zero. Essa é uma das situações que eu coloco, que há pouco mais de um ano atrás muita gente não pensou nessa conta, que agora ela começa a aparecer. Falar de direitos e dar garantias ao cumprimento das questões sociais, como é muitas vezes colocado, isso custa e vai ter que sempre sair do bolso de alguém. E onera quem produz, né? Exatamente. Acaba estrangulando, né? Acaba estrangulando o setor produtivo. Vini, como é que tu enxerga isso? Olha, eu não sei se eu sou muito pessimista, o quê, mas eu não confio em uma única palavra proferida pelo presidente Lula. É otimista. Hã? Otimista, realista. Não dá para confiar em uma palavra sequer desse senhor aí. O diabo passa vergonha ser colocado do lado desse cara aí. Um mentiroso, o maior mentiroso que esse país já viu. Fala tudo ao contrário. Tudo que tá falando aí vai acontecer ao contrário. Ele vai gastar mais, ele vai inchar a máquina, ele vai arruinar. A vontade desses caras da esquerda aí é arruinar o país para que eles consigam cada vez mais ficar... O povo ficar dependente do governo. Eles não querem a autonomia do povo. Eles querem o povo embaixo do Bolsa Família, da mão do Estado. Então, assim, ó, eu confesso assim que para mim chega a ser desconfortável falar sobre o Lula aí, porque eu exagero, eu perco a mão. Para mim, assim, ó, meu Deus do céu. Para mim, a pior coisa que podia acontecer no nosso país é esses crápulos aí no governo. O Lula, imagina você uma reforma tributária que a Gleisi Hoffmann, o Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, Pimenta, o presidente Lula comemora. Não vai dar certo. É evidente que não vai. Se essa turma tá comemorando, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso daí é para dar errado. Então eu assim, ó, falar do governo atual, assim, eu chega a ficar capaz de me dar uma gastrite. Porque eu fico inconformado com o que está acontecendo aqui nesse país. Eu lembro de uma música da Beth Carvalho, né, que dizia: a cuíca chora, pois há roubo na balança. Quando o povo entrar na dança, chora mais do que criança. E todo mundo que votou no atual governo agora vai começar a sentir os seus reflexos, porque provavelmente a faixa do imposto de renda vai aumentar. Não, tu reparou, Thiago, colegas aqui, o pessoal, vocês repararam que a Amazônia tá pegando fogo. Tá pegando fogo. E ninguém fala nada. A harmonia voltou. Claro. A harmonia... Manaus com inversão térmica, ou seja, né, a atmosfera não absorve tanta onda de calor por causa das queimadas. A cidade de Manaus, como aconteceu em Londres na década de 50, né, abaixo de fumaça, e eu não vejo um artista da Não, mas é que parece que foram 10 ou 12 bilhões para a Lei Rouanet, né? Então agora não tem nenhum artista na internet, não tem ninguém dizendo ele não tem dizendo ninguém salve a Amazônia. Essa hipocrisiazinha, hein? Estamos nós aqui a resistência. Sr. Lindo Bolsoni. Olha, eu não me espanto com nada que está acontecendo. Até eu acho que está demorando para a gente ir para o fundo do poço. Já estamos perto, viu, pessoal? Porque o Janjo, que está aí, ele não entende de nada. É um baita no falastrão aí, como falou o doutor Vinícius aí. É um papo furado e me admiro. Eu até nem sou contra ele. Eu acho ele um bom ator, um baita de um artista, um ator, né? Me admira um coitado que tem 2 neurônios e acreditar numa porcaria desses aí. Tem colegas nossos que votaram nele, e aí então, de vergonha, eles dizem o seguinte, que eles votaram no Ciro Gomes. Aí eu pergunto, tu votou no Ciro Gomes do primeiro e no segundo turno também? Então, você tem vergonha da teve muita gente fez o L embaixo da mesa, assim, ó. Fez o L aqui embaixo, aqui, ó. Boa. Fez o L escondido. Então, eu não acredito, eu acho que o próprio PT colocou a corda para se enforcar na árvore durante a transição, lá quando eles fizeram aquela PEC da gastança, né? Foi aí que eles
esquerdista e economia são binômios que eles se dissipam, né? Se afastam. Então, até outro dia vi um debate do dois deputados, aí ele disse que ou a pessoa é esquerdista ou ele entende de economia. Os dois juntos não era possível um cérebro só. Né? Então, assim, as pessoas não estão se dando conta, mas nós já estamos numa recessão acelerada. Sim. Certo? Por quê? Por exemplo, no anterior governo foi feita uma reforma administrativa não fazendo concurso. Não foram feitos concursos, então a máquina pública estava desinchada, estava estabilizada, estava boa. A política era de não aumentar impostos nem criar novos impostos. Então, tu baixou. Então, o que acontece? Quanto mais tu eleva os impostos, que é o que eles querem fazer, a sonegação é maior. Quanto mais tu baixa os impostos, a sonegação é menor e você recolhe mais. Então, a recessão está aí. Eu só vou dar uma volta na cidade a pé, passear de carro. Gol do Grêmio. Ô, Grêmio! Vamos ganhar. E aí, 4-3. você vai ver a quantidade de salas comerciais vazias, que outra hora, até no governo passado, tu tinha que fazer, às vezes, ficar disputando o local para botar um ponto comercial, né? Agora tem um monte de salas vazias. Então, eu não vejo... É a expansão do Aluga-se Corporation. Isso aí mesmo. É o maior empreendedor, é o Aluga-se. Então, eu não vejo o que vai dar certo, né? Num governo perdulário, um governo com 37 ministérios. Como é que vai dar certo? Aliás, eu acho que daria certo se tivesse 40, né? Se tivesse com 40, daria bem certo. Olha a qualidade, o calibre, o naipe de alguns desses ministros, Jesus do céu. Duvido que se tu tivesse uma empresa, ou nós tivéssemos uma empresa, a gente contrataria qualquer um desses ministros para trabalhar. Faço um questionamento, duvido você ali que é empresário, se você contrataria Lupe, já pensou? Flávio Dino, Simone Steppe, te lembra o Lula dizia o Simone Steppe? A Dilma, o Lula, Paulo Pimenta, a Gleisi Hoffmann, tu contrataria para a tua empresa? Ninguém iria contratar esse pessoal. Imagina eles governando um país que nem esse. Então, assim, é um governo de improviso, né? Um governo de improviso. Vamos ver onde que vai dar. Então, como está tendo uma recessão, o que eles vão fazer? Aumentar imposto. Vai ser imposto, mais imposto, menos serviço, vão taxar os serviços, né? Aí os serviços vão se retrair. Em vez de contratar, eles vão se retrair, vai dar menos arrecadação, né? Então, eu não vejo como que vai dar certo com essa política deles aí, uma recessão que está vindo, né? A inflação comendo ali. Eles vão tapar números. O Vinícius disse uma coisa bem certa. Tu não vê mais nada, o amor venceu. O Bolsonaro, ele é um burrão. Ele devia ter feito tudo com amor, que nem o Lula faz. Isso. Ele fica empurrando, como é que é o grosso, vem coisa com amor. Então as pessoas não sentem que tem amor, não sentem, fica bacana, né? Em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. Então, não vejo aí que, infelizmente, não vejo que vai dar certo o país aí com esse pessoal ali, né? A coisa tá... Não, tem que torcer para o estrago ser o menor possível, para acabar logo isso aí. E também, não que o Bolsonaro fosse uma coisa muito agradável, não. Mas é que realmente... É muita diferença, né? É que, principalmente a questão econômica. O Lula não dá. O Lula sair da cadeia direto para subir a rampa do Planalto é brincadeira. A história falará por si no futuro quando nós não estivermos mais aqui. E só para atualizar, 4-3, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense com Luiz Soares vira o jogo para cima do Botafogo. E não vou dizer nada, Vini, eu tava desacreditado. 3 gols do Soares. No mesmo jogo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Um abraço para o Renato Roncato, que nos acompanha lá do Retiro. No próximo bloco a gente fala sobre as eleições na Argentina e a interferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito portenho. A gente volta em 2 minutos. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Investir para crescer. Poupe e concorra a muitos prêmios. Sicredi, Biraiaras, RSMG. 40 anos e quem ganha é você. Vem pro Sicredi, tá esperando o quê? Vem pro Sicredi, vem investir pra crescer. Investir para crescer é Sicredi. Participe. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito?
se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. E retornamos ao vivo para o nosso último bloco dessa quinta-feira para falar sobre as eleições na Argentina. Javier Milei, o candidato aí de direita, acusa Lula de interferência na campanha na Argentina. O candidato à presidência afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está interferindo nas eleições argentinas, difundindo medo no país. Em uma entrevista ao La Nación, tradicional jornal de Buenos Aires, ele indicou que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns jornalistas brasileiros denunciaram que Lula está interferindo na campanha argentina e financiando parte dela. Milei também comentou que os rumores sobre um possível aumento do preço das passagens de transporte público e uma eventual gestão de sua parte são uma campanha negativa promovida pelo adversário, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, aquele da inflação de 100% ao ano. A pergunta à nossa bancada, na sua opinião, ocorre uma influência material estrangeira, inclusive com remessa de valores, verbas ou empréstimos, nos pleitos eleitorais que ocorrem na América do Sul? O fato agora é na eleição argentina, mas já tivemos relatos de outras eleições interferidas aí pelos pares de outros países. Dr. Vinícius Reinelli, que já viveu nesse mundo da política, existe a mala preta também? Bom, eu sou muito crítico desse pessoal da esquerda. Se de alguma forma eles puderem fazer mal de alguém, eles vão fazer. Eles eram tudo terrorista. Eles explodiam banco, eles assaltavam banco, explodiam bomba. Esses caras não prestam. Se eles conseguirem fazer, eles vão fazer. Se tiver uma brecha para fazer, vai ser feito. Agora, eu fico com pena dos argentinos, porque pelo jeito, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, porque a briga ali é de cachorro quente, né, meu? Puxa vida. Sim. Um é o ministro da inflação e o outro... 100% de inflação. E o outro parece ser um cachorro louco, lunático, né? Sim. Então, coitado dos argentinos. Mas agora, respondendo a tua pergunta, se der para fazer, eles vão fazer. O PT vai fazer, porque financiava o governo de Cuba à base do salário dos médicos que eles traziam para cá e mandar o dinheiro para Cuba. Então, parece que também, através dos BRICS ali, né, do Banco dos BRICS, conseguiram liberar um recurso lá para a Argentina, bem nesse momento, com, se eu não me engano, o Brasil de fiador do empréstimo. Também. Então, cara, se der, eles vão fazer. Lindo, Bolsonaro. Sim, voltando ao assunto antes, só para dizer o seguinte, não existe bom ou ruim governo. Existe um governo que ele é generoso com a imprensa ou que ele é econômico. Então, o governo depende daquilo que ele investe na publicidade, né? Veja o Sartori, que uma vez se lascou porque não quis dar dinheiro para a imprensa, né? Não quis pagar a RBS, né? O Bolsonaro também a mesma coisa, não quis, brigou com a imprensa, e daí então a campanha era negativa diuturnamente. Então, depende do governo, depende do quanto você paga para a imprensa, né? E o PT, ele é expert em simular, em mentir,
e fraudar números. Então vai dar uma maravilha. Segundo eles, estamos numa maravilha. Mas o PT já exportou, Thiago, já é prática do PT exportou a corrupção através do BNDES para quase todos os países aqui da América Latina, né? Eles exportou a corrupção, deu dinheiro, financiou obras, ficou o Tesouro Nacional como fiador, né, dos empréstimos, fez porto em Cuba e ganhou de empréstimos charutos. Já pensou que garantia bacana? de pagamento era o charuto. Garantia de pagamento, já pensou? La garantia sou eu. Milhões, bilhões de receber de garantia a caixa de charuto de madeira. Isso é valioso, né, essa caixa de charuto. Então, eles exportaram, eles alteraram o resultado de vários países, né? Em vários países foi alterado em função do dinheiro que foi despejado. Eles estão fazendo a mesma coisa na Argentina, através é um banco que se chama Corporação Andina de Fomento, que é a Simone Steppe, ela é a diretora, então ela, para não botar o Lula, que foi ele que deu que fez esse lobby para dar esse 1 bilhão, não sei se de dólares ou de reais para a Argentina, já está dado, né? Esse dinheiro já está com eles. Então é esse banco andino, né? O BRICS, eles já puxaram a Argentina para o BRICS, que a Argentina é falida, coitada, né? É um país falido, né? Então, o BRICS, que eram os países que em expansão, né? Em crescimento, está me faltando o termo aqui, vão puxar... Países emergentes. Emergentes, isso é isso. Vão puxar a Argentina falida, a Etiópia falida, o Irã, que é uma teocracia, uma ditadura, né? E que mais que eles vão puxar? O Egito, né, para dentro do... Tudo a ideia é a série B do G7, né? Isso. Então, assim, eles já estão interferindo, eles foram para lá para ajudar a fazer a campanha política da Argentina, daí desse ministro da inflação aí, né, que destruiu, né, esse governo peronista destruiu o país, e eles acredito que não vai dar certo, né, embora esteja toda essa campanha deles, esse dinheiro prometido, não sei quando é que eles vão receber, mas acredito que não dê certo. Como disse o Vini, né, se correr bicho pega, ficar o bicho come. O argentino, coitado, tem dias sombrios. Espero que... Eu estive em Buenos Aires agora, no inverno. Cidade muito bonita. É bonita. Muito legal. É uma pena que falando com o pessoal lá, eles não aguentam mais peronismos. Pelo menos, não sei se chega a ser a maioria, porque eles conseguem eleger sempre os caras lá. E daí também estavam falando de fraude na eleição, que lá, por incrível que pareça, não é urna eletrônica, viu? Ah, não? Sim. Lá é papel, é contado. Só que daí a peculiaridade é que você entra no local da urna lá e tem as cédulas de votação. Cada partido tem a sua cédula. E daí diz que o que estava acontecendo é que o pessoal entrava, roubava as cédulas do Milei, roubava as cédulas do pessoal que ia votar no Milei, daí quando chegava lá, o pessoal que queria votar não encontrava sequer a cédula do candidato da sua preferência. Então, tu vê, né? A pena, né? Seja lá como for, quando o pessoal está mal intencionado, fica difícil fazer o negócio certinho. Qualquer que seja o modo. Legítima Melancia quente, né? Vermelha por dentro e louco pra fazer mal pra alguém. Karina. É uma expansão do poder, né? Na verdade, sempre é muito bom você ter amigos que pensam como você, bem do seu lado, né? Então, Brasil e Argentina se vê por tudo, né? Pela história, pelo tempo, enfim, que nós temos muitas relações comerciais. E me parece que o Milei veio falando algumas coisas também, né? Mas no mesmo molde que aconteceu aqui com o Bolsonaro, ele é, sim, bem uma caricatura, né? Ele tem algumas... Mas o que ele fala também é polemizado e, às vezes, distorcido ou aumentado, né? Então, esse é o papel da imprensa. E a imprensa, ela é fácil de ser comprada, né? Então, você tá indo dinheiro lá para se fazer... Porque isso, quando ele fala de propagar o medo, é isso, né? É espalhar notícias falsas. E isso, por exemplo, que ele quer romper com o Brasil e tudo mais... Isso assusta os argentinos, né? Porque as relações comerciais entre Brasil e Argentina são bem fortes, né? Então,
provavelmente deve pairar na cabeça do argentino assim, vamos ficar com, né, o mal que a gente já conhece ou vamos ir pro, né, pegar um mal desconhecido. Então, é bem possível, sim, que tenha, né? Como daqui também vem recursos de fora e a gente consegue, várias vezes eu já ouvi falar e também já pensei, né? Como que as coisas acontecem tão orquestradas para que lá no fim aconteça um resultado, né? Se nós formos observar o que aconteceu aqui no Brasil com a eleição do Lula, inicialmente até o próprio Bolsonaro, né? Ele foi crescendo, mas ele ficou de um tamanho talvez que muitos que no começo incentivaram não acreditavam que ele fosse chegar. E a única figura possível de derrubar o Bolsonaro teria sido o Lula. E aí, então, ele conseguiu ser solto, ele conseguiu ser elegível, ele conseguiu, né? E agora se tenta, talvez, já se conseguiu transformar o Bolsonaro em inelegível. Então, são muitos interesses, né? Interesses que conduzem a política. E esses interesses são nacionais e também internacionais. O que move e faz os interesses valer é o dinheiro, né? Então, sim, é bem possível que isso esteja acontecendo. Só uma piada, o Stallone fez o filme Rambo, né? Agora o nosso ministro da Fazenda, o Tachad, está aquecendo, vai fazer um filme Rombo, vai ser o nome do filme. Não vai ser o Rambo do Stallone, vai ser Rombo do Haddad, Tachad, quer dizer, o coletor de impostos. Vai ser o novo filme que vai estar em cartaz. Faz sentido, doutor Lindo. Eu quero agradecer imensamente, Karina, Lindo, Vini. É sempre um prazer estar com vocês falando. Igualmente. Prazer é nosso. De assuntos que são sérios, mas a gente consegue dar uma roupagem mais agradável. Agradeço na técnica Duda Prigo e na nossa produção Jefferson Frois. Na próxima quinta-feira nós estamos de volta. Eu também quero agradecer aí ao Helder Prigo, que mandou o seu alô pelo... Meu sobrinho. Seu sobrinho? Sim. Ó, isso é nepotismo na audiência. Que mandou a sua saudação aí pelo Facebook. Também dizer que o Grêmio marcou quase um golaço agora com o Cristiano, que lançou o Nathan Fernandes. O Grêmio vai ganhando de 4-3 do Botafogo, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Quiçá estaremos lá, né? Tricampeões. E nós retornamos na próxima quinta-feira. Aliás, aqui ninguém esconde o time e nem o lado que vota. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Um agradecimento à Postal Engenharia, Viver Móveis, Gobi, Lupo, Scala, Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus e Sicredi. Gente que coopera, cresce, nós somos uma região produtiva e não há como opinar em sentido contrário a tudo isso. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana a todos.